Vamos adiantar agora aqui a parte da pesquisa que trouxe a intenção de voto estimulada da pesquisa Datavero. Em primeiro lugar aparece o candidato do PSD, Carlos Eduardo, com 40,30% dos votos. Em segundo lugar, o deputado Paulinho Freire, com 21,10%. Terceiro lugar, nenhum dos candidatos com 15,8%. Natália Bonavides tem 13%. Rafael Mota tem 5,8%, não sabe e não respondeu tem 3,4%, Heró 0,3%, Nando Poeta 0,3%. E antes de passar para a bancada, aqui na questão estimulada, há uma curiosidade aqui. Vamos primeiro comparar aqui os 3 meses também para a gente entender a evolução e em seguida eu faço o comentário. Em relação a março, junho e agosto, Rebolo e Geórgia, como é que ficou a dança dos candidatos? Vamos lá, Felito, na estimulada, Carlos Eduardo tinha 41% em março, depois caiu para 36% e agora volta a 40%. Paulinho Freire, na primeira pesquisa, tinha 10%, depois foi a 20% e agora tem 21%. Natália Bonavides começou com 11%, depois foi a 12% e agora tem 13%. Rafael Mota tinha 5%, caiu para 4% e agora volta a 5. Tirei aí os decimais para arredondar aí a questão em relação aos 4 principais candidatos. Variação mínima, com exceção de Carlos Eduardo, que na pesquisa de junho teve uma queda bastante significativa, né? De 41 para 36. 4,6. E agora teve uma recuperação 5,10, aliás. E ficou com 40,3% nessa pesquisa de agora, de agosto de 2024. Mas os outros candidatos que a gente esperava exatamente essa movimentação maior dos que não estão em primeiro lugar na pesquisa, um crescimento de, por exemplo, Natália Bonavides, 1 ponto percentual. Menos de 1, né? 12,5 para 13. Muito Voltando baixo o aqui crescimento. só o cenário atual captado em agosto, para quem está nos assistindo no YouTube, está vendo a tela aí, observe que a soma de todos os candidatos... Eu ia dizer isso agora aqui, ó. E aqui nós estamos aí batendo por 0,5 entre ter e não ter no segundo Na turno. verdade, 0,2. 0,2. Eu fiz somar essa conta aqui. 0,12. Hoje, Dois. não, 0,2. 1 ponto. Não, nenhum não conta, é voto útil. É voto útil. Não, que eu aqui, ó. Vamos lá, Carlos Eduardo tem 40,3 e a os soma outros dos demais tem Tem 40,5. Então, Isso, o 0,2. hoje pela pesquisa, 0,2, por do 0,2, haveria sim segundo turno, nesse caso entre Carlos Eduardo e Paulinho Freire. Mas Carlos Eduardo ali, ainda na margem de erro, vê No a segundo possibilidade de uma vitória em primeiro turno, né? É que eu fiz a conta descartando aqui os... Mas vamos lá, a Os questão aqui é outros. que Não, os inválidos. Heró e Nando Poeta, cada um nos seus percentuais ali. Estão dando o reduzidos, segundo eles turno Estão hoje. propiciando nesta fotografia a decisão da execução de um segundo turno para definir a eleição de Natal. Só um deles, né? Só Heró ou só o Nando Poeta já leva a disputa pro segundo turno. Pois é. E aí, bancada, surpresa para vocês em relação a esse número da intenção de voto estimulado? A minha surpresa é essa estabilização dos números com tantos acontecimentos que a gente teve nos últimos meses. Com a declaração de apoio do prefeito Álvaro Dias, com as convenções, essa pesquisa é pós-convenções, depois das convenções realizadas, dos apoios políticos, ali a gente tem palanques que estão formados, coligações que estão estabelecidas e, de fato, a campanha em Natal não ganhou as ruas. Você vê que essa calmaria que os dados revelam favorece quem está em primeiro lugar, que é o Vamos candidato Carlos apimentar aqui os Eduardo. comentários, vamos trazer por região da cidade para entender onde é que está a radiografia de cada um. Vamos apresentar primeiro a região leste, George. Olha como é que está o resultado lá na região leste. Carlos Eduardo lidera com 38,35%, Paulinho Freire tem 28,57%, nenhum tem 17,29%, Natália Bonavides tem 9,02% e Rafael Mota tem 5,26%. Não sabe ou não respondeu 1,5%, ou seja, há uma diferença aqui de performance entre os dois principais candidatos. Permite um comentário sobre a região leste? Você vê que o Paulinho Freire já tem um desempenho melhor do que no quadro geral. Sim. Carlos Eduardo tem uma pequena redução, ou seja, está estabilizado. Ou seja, o voto da região leste, ela sai de Natália Bonavides e vai para Paulinho Freire.
Vamos olhar outra região, pessoal? Vamos olhar na Zona Norte de Natal, como é que anda a E performance? aí é sobretudo a Zona 69, onde Carlos tem voto. Santos Reis, Rocas. Vamos lá, região norte. Carlos Eduardo lidera com 42,51, um ponto percentual acima da sua média geral, no que diz respeito à Zona Norte. Nenhum tem 20,39, Paulinho Freire tem 17,44, Natália Bonavides tem 10,57, não sabe, não respondeu 4,42, Rafael Mota tem 3,93, Heró tem 0,49 e Nando Poeta 0,25. O que eu chamo a atenção aqui que muitas, e essa pesquisa já traz um dado aqui de profunda avaliação estratégica, se alardeia muito a diferença de performance de Carlos Eduardo na Zona Norte frente aos outros candidatos. E aqui a gente está vendo um ponto acima da sua média, ou seja, bem menor do que, tá bem menor do que imaginado. Mas Paulinho perde, né? Não, perde. Eu gostaria era de bater, sabe uma coisa, Felinto? Provavelmente o menor índice regional de Paulinho Freire, gostaria de bater com a desaprovação regional de Álvaro Dias. A gente chega já lá. O que eu vou aqui comentar é que a gente tem 40% em cima de quê? Da região mais populosa da cidade. Isso Então, tem um peso muito grande. Em termos de numerais de votos, isso coloca Carlos Eduardo numa posição muito favorável na região mais populosa, e é por isso que os demais candidatos, todos eles adotaram como estratégia, seja vice da Zona Norte, seja programas de governo. As convenções foram na Zona Norte. As convenções na Zona Norte, exatamente nesse alvo, porque dentro da estabilização dos 40% de Carlos Eduardo, na Zona Norte ele tem 42,5%, mas o universo é bem maior. Mas O peso é maior, né? Eu quero dizer assim, se em tese ele performasse melhor do que as outras zonas, de forma significativa, mesmo ela sendo popular, adensada como é, Resolvi no primeiro turno. resolvia no primeiro turno. E poderia, ou deveria ter. E aí eu chamo a atenção, se o nenhum com 20,39 É alto. É alto. É o E segundo aí colocado. onde é o combustível, talvez, da definição outros. dos outros. Vamos puxar agora aqui também a região oeste da cidade. Olha aqui, isso é outra informação importante. Carlos Eduardo performa 7 pontos acima do que sua média geral. Na região oeste, Carlos Então, Eduardo a salta... região é a região oeste de Carlos Pois Eduardo. não é a zona, é isso que eu estou querendo dizer. Mas E em pelos números, números, é Zona Norte. era a região onde a Mas diferença pera, para Paulinho era menor. Minha O que gente, importa tenha é o calma. numeral do voto, a quantidade de voto. Mas aí Essa é a primeira leitura, mas para o estrategista de marketing e a cooptação de tentar reverter o resultado, esse número da Zona Norte traz uma novidade que até então se imaginava ser maior. Você imaginava o que é para a Zona Oeste ser na Zona Norte. Exatamente, é E isso que eu tô querendo provavelmente dizer. Natália tinha números parecidos, porque você vê Perceba- que ela fazendo Volta a lá a Zona tela Oeste, que tá- convenção. a emoção tá grande Deixa aqui. eu só falar aqui na Zona Oeste a sequência. Carlos Eduardo tem 47,06, Paulinho Freire tem 20,22, nenhum cai para metade da Zona Norte quase, 11,76, Rafael Mota também cresce, vai a 8,09, Natália Bonavides performa quase que na metade da sua intenção de Isso voto, é interessante, né? Um quarto. exato. Não sabe, não respondeu 4,78, Nando Poeta 0,74 e Heró 0,37. Quem Ou tá seja- com um sorriso de orelha a orelha aí é Luciano Nascimento, né? Que é a região dele, onde Carlos Eduardo vai pra 47. Agora, deixa eu só trazer um outro dado aqui, da Zona Oeste, Felinto. Se a gente for olhar o eleitorado que tem rendas familiar de até um salário mínimo, que é o eleitorado mais pobre, e é o que define a eleição, porque é o eleitorado mais numeroso. Carlos Eduardo vai pra 57 na Zona Oeste. A gente tem esse cruzamento aí. Tá Então, aqui, até um salário mínimo. Clica aqui, vai para 57,47. 57. Mas não vamos esquecer Vou ter que refazer os meu nenhum, artigo não sobre a Zona sabe ou não Nenhum. respondeu. Isso. E aí a gente tem Ou seja, há uma definição. nessa fatia de um salário mínimo, Carlos Eduardo 57, Paulinho 12. É uma goleada, né? Nesse eleitorado da Zona Oeste de até da um cidade. salário mínimo. Que é a grandíssima maioria. Vamos puxar. O grande lance é saber onde esses nenhum, que é o mais indeciso, tá na faixa de renda, o bairro, para os políticos Todos os trabalharem nele. fundamentos E a gente tem vai- outra questão, assim, qual é desses daí que estão postos que é o mais conhecido em Natal? Se você tivesse que se decidir por um candidato, qual foi o que já foi experimentado? É Carlos Eduardo. Então, É a zona de conforto. naturalmente, lógico que isso tem todo um trabalho de marketing. Quem está dizendo, não, eu não sei ainda quem é o candidato, é menos provável que vá para Carlos Eduardo, porque ele já foi experimentado e é conhecido dessa faixa do eleitorado. Então, Isso é um detalhe interessante. dentro da estratégia do que a gente vai ver da campanha política, é isso que a gente vai ver. Ele tentando convencer pelo fato que já foi prefeito, só que as pessoas já sabem como ele foi como prefeito aqui da cidade. E os outros aí com um grande desafio de
e mostrar os problemas da cidade, histórico. Paulinho Freire numa situação com o apoio de Álvaro Dias, nesse momento o Felinto registrou aqui, a gente sabe que isso tem um impacto das chuvas que trazem realmente algumas dificuldades na gestão, e isso vai começar a ser administrado para saber quem está para decidir aí se vamos ter agora que a gente sabe que está muito reprovado, né? Eu aposto hoje no já segundo aqui. turno. Eu aposto hoje esse dado que Eu tem acho que aí. segundo Eu turno. aposto que a gente tem segundo turno, porque o mais natural que se aconteça, não tendo aí grandes novidades na política, que está um mar muito calmo na eleição de Natal, é que quem não sabe ou não respondeu, quem está indeciso, opte por uma candidatura que ainda não foi testada. Vamos trazer o olhar da região sul de Natal, o corte da região sul. Na região sul lidera a deputada Natália Bonavides com 29,79, seguida de Carlos Eduardo com 27,13, Paulinho Freire com 25, Nenhum com 10,64, Rafael Mota com 6,91 e não sabe, não responderam 0,53. A região mais equilibrada, e você vê que a variação é dentro da margem de erro entre os três, é praticamente empate técnico. E técnico Natália aí, né? lidera na região onde eu diria que a Puxei aprovação aqui, ó. do governo Lula é a menor. Isso. Eu ia falar justamente da renda agora, Felipe, porque se a gente for puxar a região sul, quem ganha até um salário mínimo, Carlos Eduardo tem 66 e foi o único citado. O único citado. Nem Natália nem Paulinho pontuam e também não há ninguém que... Acima de isso. 10 salários mínimos, a Natália vai para 50%. Paulinho fica com 22,73, Carlos Eduardo com 13,64. Faixa etária, por favor. Qual a faixa etária que a senhora deseja? Universitário, aí... Faixa etária tem não. salário Acima de 10 salário mínimo é universitário. Ó, 20, Ale. a faixa etária de 25 a 44, que é 25 a a 44. comunidade Isso. universitária. lidera Carlos Eduardo com 35. Vamos colocar aqui geral em Natal para ficar. Vamos Vai, lá. vai, como a Com Natália sobe, né? 25, 44 anos, Carlos Eduardo lidera com 40, 25, Paulinho Freire tem 21, 73. Natália tem 12,84 e Rafael tem 7,65. Não, eu queria saber na Zona Sul mesmo. Na Zona Sul, vou Para dizer entender agora. o impacto de um pra mim, UFRN Tá aqui. no... Carlos Eduardo lidera 25,44, que eu acho que o 35. Destário é um pouco mais abaixo. viu, meu? 35, é mais abaixo, aí tá muito Vamos alto. puxar aqui É. para 16 a 24. Universitário? Sim. 24 anos. Olha aí, 35 Natália anos, Bonavides. é, Olha aí, Zona Sul Aí, de ó. Natal. É a cidade que eu queria. 37. 16 a 24 anos, lidera a Natália Bonavides com 37,5, Nenhum 31,25. Isso é Paulinho só Freire, Zona Sul, isso. Zona Sul e jovens. 16 a 24. 24 anos de Até porque os idade, Mas universitários com mais a de Natália 24 estava com anos 39 na Zona normalmente Sul, não era universidades isso? No privadas. geral? no geral. Se tirar aqui o Não, 16 a Natália estava com 24, 29 Na Zona Sul. na E Zona vai Sul. para 30. geral é Zona Sul. Isso, Ah, ela tá vai certo. para pra 39, né? Ela vai para 37. 37,5. Um detalhe que eu achei interessante é que na renda alta, mais alta, a Natália tem quase 50%, É não histórico isso? no... Ou seja, Natália é a candidata das elites? Pois é, vamos Mas colocar. é isso, o PT de Natal, é por isso que o PT não ganha mais No eleições Rio de Janeiro capitais. também tem um fenômeno De 2006 parecido. para cá mudou o eleitorado petista, e os estudos mostram isso. O eleitorado petista foi para as classes baixas, onde antes o PFL e o PMDB dominavam, No Rio, no Sul. nos grotões. Certo. Nas capitais, o PT continua dependendo do voto da classe Dando média, corte aqui, só que ó, menos. em Natal, encolhida. estimulado mais de 10 salários mínimos em todas as regiões. A Natália Bonavides lidera com 37,93, Paulinho Freire tem 34,48 e Carlos Eduardo tem 17,24, mais de Super 10 interessante salários isso. mínimos. Ou seja, a Natália performa muito melhor entre os mais jovens e os que têm maior renda aqui na Entre capital. 5 a 10 salários mínimos, quem lidera é Paulinho Freire com 28,43. Classe média, digamos assim, Carlos né? Classe Eduardo média. vem para 27. Pequenos empresários. Classe média alta, Alta, gente. alta, bem Mais Mais de alta. 10 salários mínimos, acho que não, tem Não, nem não, 1% da cinco a população. 10. 5 a 10. Eu sei, mas 10 salários mínimos acho que... Natália Bonavides, 23,53. Rafael Mota, 7,83. Acima de 10 salários